Bom dia, gente. Quero começar esse momento compartilhando um trechinho com vocês, que é o Salmo 100, que diz assim: Aclamem ao Senhor todos os habitantes da terra, sirvam ao Senhor com alegria. Apresente-se diante dele com cânticos, reconheçam que o Senhor é Deus. Ele nos criou e a ele pertencemos. Somos seu povo, o rebanho que ele pastoreia. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus pátios com cânticos de louvor. Deem-lhe graças e louvem o seu nome. Pois o Senhor é bom, o seu amor dura para sempre e sua fidelidade por todas as gerações. Lendo esse salmo hoje de manhã, sabe quando tu recebe aquela notícia que tu tanto aguardava, ou talvez tu não aguardava, mas uma notícia boa te pega de surpresa? Não sei vocês, mas às vezes eu me pego cantando, né? Uma forma que a gente se alegra, acho que talvez uma forma máxima de se alegrar. Alguma música vem na mente, a gente começa a cantarolar, né? Tenta uns passinhos em casa, ali, uns pulinhos, enfim. E foi isso que me lembrou, né? Então, convido a gente ficar de pé, a cantar essas próximas músicas com essa alegria de quem recebeu uma ótima notícia, como a gente tem visto, né, durante os nossos estudos, né, lá em Atos, enfim, no Novo Testamento, essa boa notícia que Deus nos entregou. Então, convido a gente a cantar com essa alegria. Vamos lá? Criançada, me ajudem numa musiquinha. Criançada quiser vir para frente e não colar na parede, está convidada. É um imã. Quem aqui quer crescer, quer virar adulto? Eu não estou gostando muito da vida adulta, mas tudo bem. Quem quer crescer? Ninguém. O Gui quer crescer. Então, essa próxima música fala da gente, para a gente crescer, a gente tem que fazer duas coisas.
ler a Bíblia e orar, né? Então vamos lá? Vou dar uns minutinhos para a gente orar com as crianças. Então, quem, papai, mamãe, vovó, tio, enfim, investe uns 2 minutinhos. E depois continuamos daqui.
tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair. Mas rejeitado dentre os Senhor Deus e Pai, para nos fazer viver, o Senhor nos criou, e sabendo, Pai, que a gente precisaria de uma salvação, Tu mesmo providenciou. E as músicas que cantamos aqui, Pai, falam do sacrifício de Cristo, falam, Pai, da Tua grandeza, do Teu plano de criação e salvação. Esse amor que a gente não entende, Pai, humanamente falando, gerar uma vida, Pai, preocupação, é gastar dinheiro, é talvez não receber retorno nenhum de nada. Pai, de nos multiplicarmos e realmente só com alguém como Tu, Pai, para nos criar. E muitas vezes a gente olhar humanamente falando é impossível entender tudo isso, mas quando a gente olha para Ti, olha esse Teu amor que transborda, não tem como não tentar te imitar, Pai. Obrigado por esse privilégio, Pai, que o Senhor nos dá de termos a possibilidade, Pai, de
gerarmos vida. E a gente faz isso, Pai, quando estamos com as pessoas. Seja um filho, seja um filho espiritual. Obrigado, Deus, pela tua redenção, pela tua salvação. E só isso bastava, Pai, mas mesmo assim o Senhor deseja, Pai, te relacionar com a gente. Mas nos ajuda, Pai, a te buscar, a nos relacionarmos contigo da forma correta, te enxergarmos como tu é, Pai. Abençoe esse tempo aqui, prepara o nosso coração. No nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém. Pode sentar, gente. Bom dia. Estão me ouvindo bem? Ok. Nós iniciamos recentemente uma série de mensagens e o tema da nossa série é maturidade espiritual. E eu gostaria de começar hoje recomendando para vocês 2 livros. Aliás, essa semana chegaram aí alguns livros novos, então você pode depois conferir ali na nossa livraria, na seção de novidades. Mas tem 2 livros que eu quero recomendar que têm a ver com maturidade espiritual. O primeiro deles se chama Eu Creio e Agora, porque o caráter cristão é importante. Parece um livro para novo convertido, mas não é. Eu acho que eu estou lendo pela 5ª vez esse livro. Eu Creio e Agora, porque o caráter cristão é importante. E outro livro, um clássico do Packer, chamado O Conhecimento de Deus. Talvez muitos aqui já tenham lido esse livro há muitos anos atrás. Continua sendo um livro relevante para esse tema da maturidade. Então, Eu Creio e Agora e O Conhecimento de Deus fica aqui como sugestão de leitura para vocês. Daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre o que nós podemos fazer no nosso tempo, no tempo que nós temos, usarmos o nosso tempo de forma proveitosa. Vou pedir a gentileza que você coloque aí o seu celular ou no modo não perturbe ou no modo avião. E o nosso tema de hoje é maturidade espiritual e as redes sociais. Eu comentei com algumas pessoas que eu falaria sobre esse tema e, para minha surpresa, elas ficaram preocupadas. Mas eu quero aproveitar e dizer logo de cara aqui que nada do que será dito aqui foi motivado por alguma coisa que alguém aqui postou. Tá bom? Então não fique preocupado pensando assim, puxa, será que o Olavo está dizendo aquilo porque eu postei aquele negócio? E se você vê alguma semelhança, com certeza será mera coincidência. Tá bom? Então relaxe que não tem nada a ver com você especificamente. As redes sociais, elas são um fenômeno recente, não faz muito tempo que elas tiveram início. Por exemplo, o Facebook foi fundado em 2004, o YouTube em 2005, o Twitter, que agora mudou de nome e virou X, em 2006, o WhatsApp, que muita gente nem sabe que é uma rede social, mas é uma rede social, foi fundado em 2009. O Instagram em 2010. E eu vou ficar só nessas redes aqui, porque existem outras. E de lá para cá, a gente pode dizer, sem exagero, que as redes elas se tornaram onipresentes. Elas estão em toda parte. Elas estão presentes em literalmente bilhões de celulares ao redor do mundo. E você provavelmente, você que está aqui nesse salão, provavelmente tem uma dessas redes que eu acabei de mencionar aqui no seu celular nesse exato momento. As redes sociais, elas têm alguns aspectos positivos. Nem tudo é negativo nas redes sociais, e elas podem ser uma boa ferramenta se elas forem usadas da forma correta. Por exemplo, para divulgar um bom produto ou um bom serviço. Para manter contato com amigos e familiares distantes. Para compartilhar conteúdo bíblico que edifica. Para compartilhar cursos e conteúdos
de qualidade. Então, seria errado a gente dizer que as redes sociais são só ruins. Existem bons usos que a gente pode fazer das redes sociais, mas infelizmente o ser humano ele é campeão em transformar algo que é potencialmente bom e útil em algo destrutivo. E infelizmente as redes sociais elas se tornaram também responsáveis por vários problemas. Milhões e milhões de pessoas estão viciadas, gastando horas e horas por dia olhando para telas. De acordo com o Jean Twenge, da Universidade de San Diego, os adolescentes americanos gastam em média entre 7 e 9 horas diante de telas. 2 horas na internet, 2 horas e meia nos celulares e 1 hora e meia jogando videogames. Uma outra pesquisa americana, os americanos eles fazem um monte de pesquisa toda hora, mas eu imagino que nós brasileiros não estamos muito atrás. Tem uma outra pesquisa que mostra que os americanos verificam os seus celulares a cada 6 minutos, em média. As redes sociais se tornaram as maiores divulgadoras de fake news, que é um grande problema hoje em dia. E existe um aumento significativo de diversos transtornos. Por exemplo, transtorno de ansiedade, depressão, dificuldades de concentração, dificuldades para dormir, crises de pânico. E as pessoas hoje em dia elas estão muito mais infelizes com as suas vidas porque elas ficam comparando as suas vidas com as vidas dos outros nas redes sociais. Em outro estudo bastante interessante, um estudo de 2017, mostrou que a mera presença de um celular num ambiente reduz a capacidade cognitiva das pessoas. A mera presença de um celular faz com que as pessoas fiquem mais distraídas, não consigam focar naquilo que está sendo falado, por exemplo. Então, usar redes sociais não é necessariamente pecado, elas podem ser usadas para propósitos nobres, propósitos úteis, né? Como conectar amigos, conectar pessoas, transmitir conhecimento, mas nós sabemos que as redes sociais também elas podem ser usadas para o mal. Então a pergunta que nós temos que fazer é: como usar as redes sociais com sabedoria? E aqui eu quero entrar no tema do nosso estudo, maturidade espiritual. Uma das características da pessoa madura espiritualmente é que ela possui discernimento. Como discernir se as redes sociais nos ajudam ou nos atrapalham na nossa caminhada com Deus? Discernimento. A palavra discernimento significa a capacidade de compreender situações, de separar o certo do errado, a capacidade de avaliar as coisas com bom senso e clareza. O apóstolo Paulo, lá em Filipenses, vai aparecer projetado aqui, ele ora para que os filipenses cresçam em amor e discernimento. Filipenses 1, de 9 a 11 diz: esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então a oração de Paulo aqui é para que eles possam discernir o que é melhor, ou seja, que eles sejam capazes, que esses cristãos sejam capazes de identificar o que é bom, o que é ruim, escolher o que é bom e rejeitar aquilo que é ruim. Então, como usar as redes sociais com discernimento? Primeiro eu diria o seguinte: se você não tem redes sociais, se você conseguiu viver até hoje sem elas, não tenha.
alguns afortunados, raros, não têm redes sociais. Eu acho muito difícil não ter o WhatsApp, mas alguns até não têm o WhatsApp, alguns não têm nem celular. E eu digo para você, não tenha. Não arruma sarna para se coçar. Agradeça a Deus que você conseguiu viver até hoje sem elas e continue vivendo assim. Agora, se você tem redes sociais, use com moderação, com extrema moderação. Rede social é que nem açúcar. Se você consumir uma quantidade mínima, uma quantidade bem pequena todos os dias, ela não vai te fazer mal. Mas se você começar a consumir açúcar em grande quantidade todos os dias, as consequências virão com o tempo. Talvez você tenha diabetes, você terá cáries, você terá ganho de peso e muitas outras complicações que o açúcar traz. E eu quero propor 3 perguntas que nos ajudam a discernir a vontade de Deus para nós nessa área tão delicada. Então, 3 perguntas para nós avaliarmos a nossa vida. E a primeira pergunta é: a quantidade de tempo que gasto com redes sociais reflete um uso sábio do meu tempo? Vou repetir. A quantidade de tempo que eu gasto com redes sociais reflete um uso sábio do meu tempo? Efésios 5, de 15 a 17, diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. A tradução mais antiga da Revista Atualizada, ela traduz o versículo 16, e foi assim que eu aprendi esse versículo, dizendo assim: remindo o tempo, porque os dias são maus. Remir o tempo significa comprar o tempo de volta. Literalmente, a gente pode traduzir o versículo 16, comprando de volta o tempo, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Uma das características do cristão maduro é que ele faz um bom uso do seu tempo. Ele não desperdiça tempo com coisas fúteis, com coisas inúteis. No seu comentário de Efésios, falando sobre esse texto, o Grant Osborne, ele escreveu o seguinte: aqui a intenção de Paulo é que façamos um uso sábio do nosso tempo, fazendo com que cada oportunidade seja aproveitada. Ao escrever estas palavras, estou com 73 anos e percebo como nossa vida é curta. Temos poucas oportunidades para fazer com que nossa vida valha a pena. E por isso queremos evitar o desperdício de nossas oportunidades e recursos limitados. Quanto tempo gastamos com redes sociais? Será que nós não estamos desperdiçando nosso tempo limitado e precioso com coisas que não nos acrescentam nada ou acrescentam muito pouco? Que outras coisas muito mais úteis, muito mais saudáveis, nós poderíamos fazer ao invés de estarmos horas e horas em redes sociais? E é comum as pessoas gastarem 2 horas, 3 horas por dia no celular. Você vai dizer assim: não, Olavo, você está exagerando. Mas não é exagero. Se você somar o tempo gasto um único dia, o tempo que você gasta olhando WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, você se surpreenderá. Você achará que gasta tempo demais. E ao invés de nós ficarmos olhando redes sociais, existem coisas muito mais proveitosas que nós poderíamos fazer. Proveitosas para a nossa saúde espiritual, emocional e até física. Por exemplo, a gente pode ler mais a Bíblia, a gente pode meditar mais na Bíblia, a gente pode estudar a Bíblia, a gente pode orar
interceder por pessoas, interceder por missões. A gente pode pegar um bom livro e ler com calma, sem pressa. Um livro que vai realmente acrescentar para a nossa vida espiritual. Nós podemos fazer uma atividade física, fazer uma caminhada, ir para uma academia, etc. e etc. Então a primeira pergunta é: a quantidade de tempo que eu gasto com redes sociais reflete um uso sábio do meu tempo? Segunda pergunta: qual o efeito das redes sociais no meu coração? Provérbios 4:23 diz: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Eu quero convidar você para abrir agora a sua Bíblia lá em Gálatas, capítulo 5, versículos de 13 a 23. Gálatas, capítulo 5, de 13 a 23. Diz assim a palavra de Deus, Gálatas 5:13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então nós podemos alimentar o nosso coração com coisas que estimulam a nossa carnalidade ou com coisas que estimulam o fruto do Espírito em nós. E a Bíblia chama de carne ou de carnalidade a nossa velha natureza, aquela natureza que nós herdamos de Adão, a nossa natureza controlada pelo pecado. As obras da carne são os comportamentos de quem se deixa dominar pela sua carnalidade e não pelo Espírito de Deus. E nós podemos dividir as obras da carne em 4 categorias que começam com a letra I: imoralidade, idolatria, ira e inveja. E aqui nas obras da carne nós encontramos então a imoralidade. Versículo 19 fala: imoralidade sexual, impureza e libertinagem. As redes sociais estimulam em mim sentimentos imorais. Redes sociais não mostram pornografia explícita, mas elas mostram imagens sensuais. E essas imagens sensuais podem despertar em nós sentimentos e pensamentos imorais. E essas imagens sensuais, elas podem alimentar tentações que podem nos levar depois a querer olhar pornografia. Então, nas suas redes sociais, você vê imagens que estimulam a imoralidade? As obras da carne, elas incluem
Idolatria, versículo 20, fala desse pecado. E um ídolo é tudo aquilo que eu coloco em primeiro lugar na minha vida, no lugar de Deus. E não necessariamente é uma coisa ruim. Às vezes até são coisas boas. O problema é quando eu coloco essas coisas acima de Deus. E quando eu coloco a minha segurança, o meu valor, o meu futuro, a minha confiança em qualquer outra coisa que não seja Deus, isso se transforma num ídolo para mim. E por natureza, redes sociais são criadoras e alimentadoras de ídolos. Elas alimentam a ideia de que certos influenciadores, certos coaches, certos gurus, políticos, artistas, celebridades, essas pessoas têm a solução ou são a solução para os nossos problemas. E as redes alimentam a ideia de que alguma pessoa ou alguma coisa poderá nos salvar. Suas redes sociais alimentam em você sentimentos idólatras por pessoas ou coisas. As obras da carne incluem os pecados da ira. Versículo 20 fala de ódio, discórdia, ciúmes, ira, dissensões, facções. Redes sociais podem ser um ambiente extremamente tóxico que estimulam o que de pior existe em nós, em termos de ira. Mensagens de WhatsApp, postagens no Facebook ou no Instagram são capazes de alimentar todo tipo de agressividade. E por causa de brigas em redes sociais, amigos se distanciam, familiares se afastam, pessoas deixam as suas igrejas. Um irmão querido passa a ser visto como um inimigo porque ele pensa diferente de mim. Nós poderíamos estar adorando a Deus juntos, servindo a Deus juntos, mas nós nos afastamos uns dos outros porque nós pensamos diferente em certos assuntos nas redes sociais. Discórdia, dissensões, facções, são termos fortes que Paulo usa nas obras da carne e que descrevem cristãos que brigam, que se agridem com palavras, que se ofendem e que se desrespeitam. Veja o que diz Gálatas 5, 14 e 15. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. E as obras da carne, elas incluem o pecado da inveja. O versículo 21 fala de inveja, e versículo 26 diz assim: não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. E redes sociais são um ambiente perfeito para inveja. A Bíblia diz que nós devemos estar contentes com o que temos, que nós devemos ser gratos a Deus pelas coisas que Ele nos dá. Hebreus 13:5, 1 Tessalonicenses 5:18. Mas as redes sociais, elas estimulam a insatisfação e a ingratidão. Quantas vezes você não foi apenas dar uma olhadinha no Instagram e depois de alguns minutos você se sentia a pessoa mais infeliz do mundo, um pobre coitado. Você vê alguém que fez uma viagem, você vê alguém que se formou, fez uma pós-graduação, você vê alguém que deu uma festa, e você olha para a sua vida e você pensa: nossa, está todo mundo feliz, está todo mundo se dando bem, está todo mundo tendo sucesso, menos eu. E você que começou aquele dia, talvez até agradecendo a Deus, se transforma, ou se sente, pelo menos, num fracassado, uma pessoa infeliz. Agora,
A vida mostrada nas redes sociais, ela é uma vida editada. Ninguém bota uma foto sua deprimido nas redes sociais. Ou é muito difícil encontrar alguém assim. Está todo mundo feliz, está todo mundo tendo sucesso, está todo mundo superando as dificuldades, todo mundo é vencedor nas redes sociais. E não há nada de errado em você postar uma foto de uma viagem, de você postar uma foto de você celebrando alguma coisa. Não há nada de errado nisso. Mas a pergunta que eu faço é: as redes sociais estimulam a inveja em você? Estimulam a insatisfação? Estimulam a ingratidão? Então, 4 pecados das obras da carne, 4 categorias de pecado: imoralidade, idolatria, ira e inveja. Em contraste com as obras da carne, Paulo nos fala do fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quando nós comparamos essas 2 listas, o contraste, ele é chocante. E ele é chocante principalmente se nós pensarmos: se eu quiser experimentar amor, alegria, paz, etc., será que o melhor lugar para encontrar isso é nas redes sociais? Qual o efeito das redes sociais no seu coração, no meu coração? Elas estimulam o fruto do Espírito ou as obras da carne? Existem perfis que podem estimular em nós o fruto do Espírito? Sim, existem. Mas nós precisamos reconhecer que as redes sociais, elas são um ambiente mais de tentação do que de edificação. E nós precisamos ser extremamente criteriosos para fugirmos daquilo que não nos edifica e seguirmos somente aquilo que nos fortalece. Terceira pergunta: o que eu comunico através das minhas redes sociais? Então, primeiro, o meu uso do tempo nas redes reflete um uso sábio? Segunda questão: qual o efeito das redes no meu coração? E a terceira pergunta: o que eu comunico através das minhas redes sociais? Tiago 1:26 diz: se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo, sua religião não tem valor algum. Efésios 4:29, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. E Efésios 4:29, ele nos dá os critérios para aquilo que a gente deveria falar e para aquilo que a gente deveria postar. Ele diz: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Esse termo que Paulo usa, torpe, significa podre ou inútil. Então nós não deveríamos falar, nós não deveríamos postar nada que fosse tóxico, nada que prejudique as pessoas, nada que agrida, nada que ofenda. E também nós não devemos falar ou postar nada que seja duvidoso. Então, antes de repassar alguma coisa que eu recebo, por exemplo, no WhatsApp, eu deveria parar e pensar: mas será que isso é verdade? Será que isso é verdadeiro? Está comprovado que uma notícia falsa, ela se espalha com muito mais rapidez do que a verdade. Já foram feitos estudos e isso está demonstrado. E não é difícil entender o porquê. Geralmente, uma fake news, ela fala de alguma ameaça, ela fala de algum perigo, e geralmente ela também é sensacionalista. Então ela chama muito mais a atenção. Ela gera muito mais medo
nas pessoas. E isso faz com que as pessoas repliquem essa informação com mais rapidez. Outro critério de Efésios 4:29. Fale, poste apenas o que for útil para edificar os outros conforme a necessidade. Então a gente deveria parar e pensar, antes de dizer alguma coisa, antes de postar alguma coisa, será que eu vou edificar? Porque se o que eu vou falar não edifica, se eu vou abrir a boca para rebaixar alguém, diminuir alguém, estimular no outro mais as obras da carne do que o fruto do Espírito, então não fale. Não poste. Provérbios 17, 27 e 28. Quem tem conhecimento é comedido no falar, e quem tem entendimento é de espírito sereno. Até o insensato passará por sábio se ficar quieto, e se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. Olha, essa é uma dica de ouro, hein? Até o insensato parece sábio se ficar quieto. Na dúvida, não fala nada. No muito falar, há transgressão. É outro versículo de Provérbios. No muito falar, há transgressão. E tem um ditado que eu gosto muito, apesar de não estar na Bíblia, mas de uma certa forma ele é bíblico, que é o seguinte: nunca perca uma oportunidade de ficar calado. Esse é ótimo. Para que conceda graça aos que a ouvem. Conceder graça significa abençoar, edificar, enobrecer. Aquilo que a gente fala, aquilo que a gente posta, deveria ser para abençoar as pessoas, engrandecer a vida das pessoas. Para concluir, 3 perguntas que nos ajudam a discernir o que fazer com as nossas redes sociais. Então, só para a gente recapitular tudo e amarrar as pontas aqui. Primeiro, a quantidade de tempo que eu gasto com redes sociais reflete um uso sábio do tempo? Será que não estou desperdiçando um tempo precioso que poderia ser gasto com coisas infinitamente mais proveitosas? Qual o efeito das redes sociais no meu coração? Elas estimulam em mim as obras da carne ou o fruto do Espírito? O que eu comunico através das minhas redes sociais? Sou um instrumento de Deus para edificar e transmitir graça? Minhas postagens dão um bom testemunho do Evangelho e do amor de Deus? E eu queria concluir com alguns desafios práticos para nós. Primeiro, avalie o seu uso das redes sociais. Pegue essas 3 perguntas e durante essa semana, com calma, ou hoje, faça uma avaliação da sua vida, faça uma avaliação do impacto das redes na sua vida espiritual, na sua vida emocional, na sua vida física. Segundo, diminua radicalmente o tempo que você gasta nas redes e substitua o tempo nas redes por outros hábitos. Leia a Bíblia, ore, leia bons livros, faça alguma atividade física, etc. Terceiro, silencie ou deixe de seguir todos os perfis que estimulam em seu coração as obras da carne e não o fruto do Espírito. Tem alguém lá que você segue no Instagram porque é seu amigo, só que o cara só posta bobagem. Não precisa desfazer, não precisa deixar de seguir a pessoa, né? Mas bota ele para dormir. Bota ele para dormir. Começou a postar muita bobagem, muita coisa assim que não está me ajudando, né? Silencia aquela pessoa. Tempos depois até você volta lá, olha se a pessoa mudou, beleza. Não mudou, deixa dormindo. Deixa quieto.
Quarto, eu quero desafiar você a fazer um jejum de 30 dias de redes sociais. Ficar 30 dias sem olhar redes sociais e substituir esse tempo por alguma outra coisa que vai fazer bem para você. Algumas dessas coisas que eu já sugeri. Algo que edifique, que fortaleça você espiritual e emocionalmente. Talvez, depois desses 30 dias, você pare e diga assim: quer saber de uma coisa? Eu não preciso de rede social. A minha vida melhorou. A minha vida está mais gostosa. A minha vida está mais leve. Está mais saudável. Aquela gastrite passou. Aquelas crises de ansiedade diminuíram. Eu estou prestando mais atenção nas coisas. Eu presto mais atenção numa leitura. Eu consigo me concentrar melhor numa leitura. Eu consigo me concentrar melhor quando eu vejo um estudo, ouço um estudo. E, se possível, elimine as redes sociais da sua vida. Se possível, né? Eu sei que para muitos de nós aqui ela é um instrumento de trabalho e tudo bem, não tem problema nenhum. Mas se você puder viver sem, viva. E eu quero terminar essa mensagem com um meme. Não sei se vocês conseguem ler, mas está escrito ali: e deixando as redes, o seguiram. É óbvio, né, que o meme faz uma brincadeira com a palavra redes. Nos evangelhos, os discípulos deixaram as redes de pesca, porque eles eram pescadores, para seguir Jesus. Mas a minha conclusão, ela é séria. Se as redes sociais mais atrapalham do que ajudam o seu crescimento em Cristo, deixe as redes. Se elas mais atrapalham que ajudam, deixe as redes para que você possa seguir melhor a Cristo. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Queria chamar o pessoal do louvor aqui para frente. Eu realmente quero desafiar você. Eu vou depois colocar ali no grupo de avisos no WhatsApp ou uma rede social um uso bom da rede social. Depois eu vou colocar no WhatsApp ali da Aliança dos Avisos os slides que a gente viu hoje. E realmente eu quero desafiar você a refletir sobre essa área que afeta diretamente a nossa vida espiritual, a nossa vida emocional, os nossos relacionamentos. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado porque ela nos ensina discernimento. E nós queremos Te pedir, Senhor, que Tu nos ajudes a discernir essa questão das redes sociais nas nossas vidas. Nos ajuda a ter uma relação equilibrada, sábia, que realmente reflita uma maturidade espiritual da nossa parte nessa área. Talvez para alguns de nós isso seja algo tranquilo, só um ajuste de alguns hábitos. Talvez para alguns de nós a solução tenha que ser radical, eliminar de vez redes sociais. Então, Senhor, dá sabedoria a cada um de nós, conforme a realidade, a necessidade de cada um de nós. E que nós possamos Te glorificar, Senhor, nessa área das nossas vidas. Que os nossos celulares, computadores, que as nossas telas não sejam um empecilho para Te servir, para Te seguir, mas que sejam um auxílio
Então, nos dá esse discernimento, nos ajuda a avaliar a nossa vida, nos ajuda a seguir a Jesus de uma maneira mais plena, mais completa. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém.